Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a intentar hablar un poquito de la UP número 3 de defensa. La UP nos dice que Frederico, de 50 años de edad, acude a la consulta por presentar coloración amarillenta de la piel y distensión abdominal desde hace varios días. Y en sus antecedentes personales relata un cuadro de hepatitis sin controles posteriores. Entonces, como una idea general de essa unidade de problema, nós temos Federico, de 50 anos de idade, que apresenta icterícia, distensión abdominal e hepatitis sem controle. Em geral, o que podemos pensar? Se é uma hepatite sem controle, você pode considerar uma hepatite crônica. Se é uma hepatite crônica, pode generar uma cirrosis. A cirrosis é generada por aumento de la hipertensão portal. Por la hipertensão portal, se pode generar uma distensão abdominal por causa de la ascites. E essa ascites é basicamente causada por la diminuição de las proteínas totales no organismo por todos os mecanismos fisiopatológicos que ocorrem. Então, nesse vídeo eu pensei em ser em uma seguinte ordem: explicar, fazer um breve repasso sobre a icterícia, conceitos, valores de bilirrubina, acordar de la pseudoicterícia, pensarmos em las causas de icterícia por aumento de bilirrubina, indirecta ou indirecta, os tipos de icterícia pré-hepática, hepática e pós-hepática, e depois falar de las hepatites virales. E depois de las hepatites virales, falar de la hepatopatia alcoólica. ¿Sí? Entonces, empezando com a icterícia, nós sabemos que a icterícia nada mais é do que a coloração amarillenta da pele e mucosas por la hiperbilirrubinemia, ¿sí? Basicamente, sabemos que a bilirrubina é um composto generado por o metabolismo da hemoglobina, ¿sí? E sabemos que o valor da bilirrubina normal é de 0,2 a 1,3 miligramas por decilitro. ¿Sí? A partir de, se considera icterícia em valores de bilirrubina maiores a 2,5 miligramas por decilitro. Isso lá é a bilirrubina sérica. ¿Sí? Pensando em las causas de la icterícia, ou seja, a alteração desses valores de la bilirrubina, pode ser que esteja ocorrendo um aumento de la bilirrubina indirecta. Esse aumento da bilirrubina indirecta pode estar ocorrendo por um aumento da produção de la bilirrubina,
por um processo de hemólisis, por exemplo. Pode ser uma hemólise massiva, por exemplo, em la eritroblastose fetal, ou então em uma anemia hemolítica, por exemplo. Além do aumento da produção, pode ser uma diminuição da captação, ou seja, um déficit do transporte dessa bilirrubina. Pode ser por um ayuno prolongado, por uma desnutrição, que vai ter uma falta de proteínas da albúmina, que é o principal transportador da bilirrubina, por alguma ação de fármaco, por algum antibiótico, por exemplo, ou então também por lá chamada síndrome de Hilbert. E também pode ocorrer uma diminuição em la conjugação dessa bilirrubina, que tem mais que ver com defeitos congênitos. Ou seja, vai ser um déficit, esse defeito congênito vai causar um déficit total ou parcial da glucuroniltransferasa, que hace a conjugação da bilirrubina indireta hacia a bilirrubina direta. E temos, e acá na conjugação, temos o que chamamos de la síndrome de Crigler e Nahar, que pode ser do tipo 1 ou 2. La tipo 1, que é incompatível com a vida, é a ausência total da glucuroniltransferasa, e la tipo 2 seria uma diminuição da atividade dessa glucuroniltransferasa. Depois podemos ter uma icterícia causada por o aumento da bilirrubina direta, que pode ser causada por uma diminuição de sua excreção, sim, que pode ser algum defeito congênito, como por exemplo, o síndrome de Rotor e o síndrome de Dubin-Johnson, sim, acá. Ou então também por uma obstrução, que acá seria obstrução da arbal biliar, sim, que seria por cálculos, tumores, algumas estenoses, que aí pode generar lá colestasis. E também podemos ter o aumento tanto da bilirrubina indireta quanto o aumento da bilirrubina direta, que aí já nos disse que é alguma causa no próprio hígado, já seriam as enfermidades hepatocelulares, que aí seriam uma icterícia por uma hepatopatia aguda, que pode ter uma etiologia de los vírus de las hepatitis, do citomegalovírus, do vírus do Epstein-Barr, de la rubéola, de la fiebre amarilla, e também pode ter que ver com com os efeitos tóxicos do álcool, por exemplo, ou então em algum defeito mais crônico, que já seria mais relacionado com a cirrose, por exemplo, sim? E é bueno que acordemos também que, además da icterícia, alguns pacientes podem apresentar a chamada pseudo-icterícia, que é causada por pigmentos exógenos, como carotenos, anêmias, fármacos, que a pseudoicterícia, o paciente vai apresentar a esclera normal, diferente
diferentemente da icterícia fisiológica ou patológica del organismo, ¿sí? Después, entrando en los tipos de ictericia, tenemos la ictericia pré-hepática, donde va a haber un predominio de la bilirrubina indirecta, que es una bilirrubina liposoluble, es causada por un aumento de la producción de la bilirrubina por un déficit en el transporte, ou seja, por la baja presença de albúmina, por la disminuição de sua captação, como não vai ser captada, vai produzir pouca bilirrubina indirecta, vai ser transformada em bilirrubina direta, e também por uma menor conjugação, que pode ser por las enfermidades genéticas, la de Hilbert ou la de Crigler-Najjar. Acá em la icterícia pré-hepática, o paciente vai apresentar um hígado normal, suas transaminasas também vão estar normais, a urina vai estar clara e las heces e em las heces podem estar normais ou apresentando uma hipercolia, perdão. Depois, em la icterícia hepática, de origem hepática, vamos ter um aumento da bilirrubina indirecta e também da bilirrubina directa. Acá o problema está no hígado, então pode ser por uma hepatitis viral ou então por uma hepatitis alcoólica, pero também pode ocorrer por fármacos ou então até mesmo por la cirrose. Na icterícia hepática, o paciente vai apresentar uma leucocitose em um hemograma, justamente por essa inflamação. Vai apresentar colúria, justamente por o aumento da quantidade de bilirrubina conjugada. Vai apresentar uma hepatomegalia, porque o hígado vai estar excretando pouca bilirrubina, ele vai estar aumentado de tamanho. Suas transaminasas vão estar aumentadas, pero aí temos que dividir. Em la hepatitis viral, vamos ter que la TRP está mais aumentada que la TRO. Em la hepatitis alcoólica, la TRO está mais aumentada que la TRP. ¿Sí? Em relação a las heces, o paciente vai apresentar uma hipocólia. ¿Por quê? Porque a bilirrubina conjugada é hidrossolúvel e se vai hacia los riñones. Por isso, a urina vai ser mais oscura e as heces vão ser mais claras. Depois de la icterícia de origem hepática, temos a icterícia de origem pós-hepática.
que vai ocorrer basicamente por alguma obstrução do árbol biliar, podendo generar um síndrome colestático, que podem ser por cálculos, tumores ou até mesmo parásitos ou lascas lumbricoides, por exemplo. Vai apresentar um aumento da bilirrubina direta e um aumento de fosfolípidos. Vai apresentar prurito, vai apresentar uma colúria e pode apresentar uma hipocólia ou acólia, sim? E podemos pensar também, acordar acá que também em la icterícia pré-hepática, justamente por esse aumento da produção da bilirrubina, o metabolismo da hemoglobina vai estar aumentado. O metabolismo da hemoglobina ocorre no baço. Como vai estar aumentado, o baço pode estar aumentado de tamanho também, podendo aparecer uma esplenomegalia, sim? E acá, a partir das icterícias hepáticas, a partir do momento que o problema se instala no hígado, podemos pensar que vai ser alguma alteração na parte da coagulação do organismo, do indivíduo, do paciente. Porque no hígado que é onde se hace a produção, e nos acordamos que a bilirrubina é um dos principais integrantes da bilis. E como essa bilis vai estar alterada, vai diminuir a absorção da vitamina K no intestino. E há alguns fatores de coagulação que são dependentes da vitamina K. Então, não tendo a vitamina K, acaba afetando alguns dos fatores da coagulação. Aí, assim, falando um pouco de hepatites agora, nós sabemos que existem as hepatites virais e as hepatites não virais. E também existem as hepatites crônicas e agudas, sim? Podemos dividir, então, as hepatites virais, onde nós vamos ter o vírus da hepatite A, o vírus da hepatite B, o vírus da hepatite E e o vírus da faltou o vírus os vírus da hepatitis, das hepatites em geral, A, B, C, D e E. E esses acá seriam os vírus hepatotrópicos, que atacam diretamente os hepatocitos. Pero há os outros vírus também, como é o vírus do Epstein-Barr e o citomegalovírus. Acá, todos esses podem estar presentes de forma aguda, pero os que se hacen crônicos são o B, o C e o D, principalmente o vírus da hepatitis C, ¿sí? Depois, nas hepatites não virais, nós temos as hepatites que são causadas por el álcool e as tóxicas. A hepatite alcoólica seria tóxica também, né? Tóxico, quero dizer, mais relacionado com alguns fármacos. E a hepatite crônica não viral, podemos ter a hepatite alcoólica, a esteatos hepatitis, a hepatite autoimune, ou então a hepatite, como eu disse antes, de causa por alguma enfermidade congênita.
¿sí? La parte clínica, clínicamente, en una clínica podemos decir que los cuadros de hepatitis virales basicamente son casi um quadro de uma síndrome gripal, porque o paciente vai apresentar pode apresentar uma febrícula, artênia, anorexia, vômitos. Pero o que acaba que diferencia um pouco é que pode apresentar la icterícia, um dolor no hipocôndrio direito, sim, um dolor no hipocôndrio direito. Acá, para distinguir os vírus de la hepatitis, que temos o vírus A, B, C, D e E, os únicos que vão ser diferentes vão ser o vírus A e o vírus E. Estes têm mais que ver um com o outro, vamos dizer assim, porque estes são os únicos que têm que su medio de transmissão é fecal oral. Então, meio que eu guardei assim. Fecal, porque todos os outros vão ser basicamente o mesmo tipo de transmissão. E o vírus A e E vão ser vírus de ARN desnudos. E os vírus A, B, C e D são vírus envueltos, ¿sí? Empezando com a hepatitis A, que teria de importante para dizer da hepatitis A? Isso, que é um vírus desnudo, sim, que sua transmissão é fecal oral. A pessoa, clinicamente, o paciente pode ser assintomático ou apresentar os sintomas típicos. E a vacuna, que há a vacuna de la profilaxis, que seria a vacuna de la hepatitis A, que se pone a los 12 anos, 12 meses. E é uma dose única. Já o vírus de la hepatitis E, que quando eu havia dito que os dois são basicamente o mesmo, também é um vírus desnudo de transmissão fecal oral. O paciente pode apresentar sintomas ou não, pero é importante acá acordar, creio que estava hasta em uma similar do parcial de clínica do quinto ano, que a hepatitis E temos que ter cuidado em las embaraçadas, porque pode generar a forma fulminante, que se disse que é uma forma fulminante quando essa hepatite se pode progressar rapidamente a uma insuficiência hepática. O diagnóstico vai ser indireto, ou seja, basicamente buscando IgM e IgG. Depois, em la hepatitis B, que é a principal, vamos dizer assim,
temos que a hepatite B já vai ser um vírus envuelto, ou seja, se é um vírus envuelto, é um vírus mais complexo, ¿sí? A transmissão pode ser por via parenteral, sexual ou perinatal. Seu reservório é o ser humano, sim? E clinicamente ele pode apresentar-se assintomático ou então com os síntomas agudos típicos, que dizem que é um bom prognóstico, sim? Porque o paciente ou vai começar com sintomas leves e isso significa que ele vai melhorar logo, ou então já vai começar com os sintomas típicos e logo mais já vai desarrochar a hepatite fulminante, sim? Se pode cronificar, sim, pero há uma pouca cronicidade, pero pode ocorrer, e essa cronicidade pode levar a la cirrose ou ao desarrollo do hepatocarcinoma. E a diferença, vamos dizer assim, a peculiaridade do vírus da hepatitis B é porque ele vai apresentar alguns antígenos específicos. Onde nós devemos saber sobre o antígeno de superfície, sobre o antígeno de core e sobre o antígeno E. Sim? Por quê? Porque é basicamente por base de estes antígenos acá que nós vamos conseguir fazer um diagnóstico dessa enfermidade. E acordando que há uma vacuna. A vacuna da hepatite B, que se põe em el recém-nascido logo nas primeiras 12 horas de vida. E essa vacuna de hepatite B, ao nascer. E é importante acordar que nessa vacuna vai haver o anticuerpo contra o antígeno de superfície desse vírus, ou seja, vai nos proteger de alguma infecção mais grave dessa enfermidade. Então, no diagnóstico, nós sabemos que há a IgM, que aparece mais infecções agudas, e a IgG quando já é de alguma infecção mais crônica. Sim? Então, basicamente, quando queremos saber se alguma infecção é aguda, vamos pedir o estudo serológico, sim, de la carga viral. Vamos pedir o estudo direto, que seria buscar a carga viral, buscar se há algum antígeno desse vírus no corpo, e o indireto, que vai ser a busca das imunoglobulinas. Então, se a infecção é aguda, provavelmente não. O paciente vai apresentar o antígeno de superfície e um anticorpo contra o antígeno de core. Às vezes você queda um pouco confusa. Sim? E se
se o paciente apresenta uma infecção crônica, o paciente todavia vai apresentar el antígeno de superfície em seu corpo, e desde aí já vai apresentar, acá seria a IgM, e daí o paciente já vai apresentar o anticorpo contra o antígeno de core, que já vai ser uma IgG, pero também vai apresentar o antígeno E. O antígeno E nos indica que o vírus está com uma replicação ativa no corpo, no organismo. Indica replicação ativa, sim? E como sabemos, o que temos que mirar para saber se o paciente está curado? O paciente vai ter que apresentar um antígeno de core, sim, que seria lá IgG, junto com a negatividade do antígeno de superfície no organismo. Então, basicamente, miramos, se o paciente apresenta antígeno de superfície positivo, ele está contaminado com o vírus da hepatite B. Se o paciente já apresenta uma IgM anti o antígeno de core, todavia, ele está com uma infecção aguda. Pero se não, ele pode estar no período de ventana, onde o organismo está tentando se defender. Se não, ele pode também ter a hepatite B aguda ou já se instalou na hepatite crônica. E se o paciente continua apresentando esse antígeno de superfície por mais de 6 meses, dizemos que ele já apresenta uma hepatite B crônica. Ou seja, acá em hepatite B crônica seria a presença do antígeno de superfície por mais de 6 meses, sim? Mais ou menos isso. Aí é bueno que intentem fazer um exercício com vocês. Por exemplo, se o paciente não apresenta antígeno de superfície, se o paciente não apresenta anticorpo contra o antígeno de core e também não apresenta anticorpo contra o antígeno de superfície, por exemplo, todo é negativo. Ou seja, esse paciente não se vacinou porque ele não apresenta o anticorpo anti o antígeno de superfície, ou seja, ele vai estar suscetível a uma infecção. Por exemplo, também, se o paciente apresenta positivo ao antígeno de superfície, apresenta o anticorpo anti o antígeno de superfície. Não, perdão. Vou escrever acá. Por exemplo, se o paciente apresenta o antígeno de superfície negativo, não apresenta anticorpo de superfície e também não apresenta não apresenta anticorpo de core e também não apresenta anticorpo de superfície. Ou seja, esse paciente não se vacinou e está suscetível a essa infecção. Pero outro exemplo, o paciente apresenta o antígeno de superfície, positivo, apresenta um anticorpo contra o antígeno de core, apresenta esse anticorpo anti-antígeno de core, que vai ser apresentado como uma IgM, pero não apresenta um anticorpo
contra o antígeno de superfície, AK positivo e AK não apresenta. Ou seja, esse paciente está com uma hepatite B aguda, porque está apresentando o antígeno de superfície, o organismo está tentando combater o antígeno, generando os anticorpos contra o antígeno de core, que no primeiro momento vai ser uma imunoglobulina M, e como todavia ele não apresenta anticorpo contra o antígeno de superfície, ele não se curou de la infecção, ¿sí? Isso é um pouco confuso, assim, é mar que eu estou aprendendo também. É bom que intente repassar essa parte acá. Qualquer coisa podem me perguntar, que eu intento, quando eu mirar, eu intento responder, ou fazer algum outro vídeo explicando um pouco melhor isso, mas é basicamente isso. Em hepatitis B, temos que entender a função do antígeno de superfície, do antígeno de core e do antígeno E, porque cada um nos vai indicar uma coisa, e saber sempre, acordar sempre de lá diferenças de lá IgM e de lá IgG. La IgG sempre relacionado com a cronicidade e la IgM com a agudeza de la infecção. Depois de la hepatitis B, temos a hepatitis C, que é um vírus de ARN envuelto, sua transmissão pode ser por via parenteral, sexual ou perinatal. Os pacientes podem se apresentar, como sempre, assintomáticos ou sintomáticos, e acá o principal da hepatite C é que têm alto nível de cronicidade, que nos faz pensar que, nesse caso de la unidade problema, pode ser um vírus de hepatite C. Pode ser, não podemos justificar isso, porque pode ser um vírus de la hepatite B também, que se quedou inativo e se ativou novamente para o vírus de la hepatite D. Em um rato já vamos falar sobre isso. Então, por esse alto nível de cronicidade, é muito fácil que pacientes com hepatite C podem apresentarem no futuro tanto a cirrose quanto o hepatocarcinoma, ¿sí? O diagnóstico, hacemos o diagnóstico por la carga viral, ou o PCR, junto com os antígenos, ¿sí? E indireto, buscando algum anticorpo contra esse vírus, ¿sí? Que já seria uma IgG. Sí, la IgG. E por último, temos lá o vírus de la hepatitis D. Acordem-se que o vírus da hepatite D é um vírus defectuoso, ou seja, é um vírus envuelto também de transmissão parenteral, sexual ou perinatal também. O vírus da hepatite D, acordem, é um vírus defectuoso, ou seja, ele vai necessitar de células que estejam infectadas com o vírus da hepatitis B para se desarrollarem, para se desenvolverem.
Ou seja, a hepatitis B sempre ocorre com, ou a hepatitis D sempre vai ocorrer com a hepatitis B, que pode ser por uma co-infecção ou então uma sobre infecção, que tem uma maior gravidade, que eu penso nessa unidade de problema em um caso de sobre infecção ou então alguma parte relacionada com a hepatite alcoólica. Isso, prevenção, basicamente, vai ser a mesma que a hepatitis B, porque o vírus da hepatitis D depende do vírus da hepatitis B. Então, se nós hacemos a profilaxis para a hepatitis B, hacemos a profilaxis para a hepatitis D, que vai ser a vacuna contra a hepatitis B que se hace a los 11 anos. Sí, eso. No, perdón. De la hepatitis B ao nascer, a los 12 anos. A los 12 meses é de la hepatitis A, perdão. Relacionado um pouco também, relacionado também com os vírus de las hepatitis, nós se pode dizer também que, apesar de o paciente poder ser assintomático, ou desarrollar uma sintomatologia mais fulminante, a hepatites fulminantes, podemos dizer que os quadros clínicos de las hepatites, podemos dizer que os quadros clínicos de la hepatitis podem ser, dependendo do estado do portador, pode se apresentar como uma hepatitis aguda, se pode apresentar como uma hepatitis fulminante, ou então como uma hepatitis crônica, sim? Acá no estado do portador depende basicamente do estado do portador, sim? Geralmente os que podem apresentar-se mais assintomáticos generalmente são infectados com LBIC. Depois, na hepatitis aguda, temos que acordar que ocorrem dois fenômenos juntos, tanto a inflamação dos hepatocitos quanto a necrosis desse hepatocito, sim. Sim, isso, que se pode apresentar em 4 etapas. Isso acá, assim, hace sentido, que seria 4. Nem iba a dizer isso, pero eu mirei acá, é bom dizer então. Pero hace sentido, vocês vão ver. Pode ser apresentado em 4. A hepatite aguda se apresenta em 4 etapas. Primeiro, no período de incubação do vírus, por exemplo, seria quando o vírus todavia não está a full no organismo, todavia nós outros não vamos, por exemplo, encontrar uma IgM no vírus da hepatitis B, por exemplo, não vamos encontrar uma IgM anti-antígeno de superfície, por exemplo. Pode haver um período pré-ictérico, que seria o início dos sintomas, todavia não está a full, todavia não há muitos hepatocitos e não está generando muitas necroses. A fase ictérica, onde já começa a ocorrer uma alteração na maioria dos hepatocitos, e a fase pós-ictérica, que poderia ser um período de convalescência, seria um período
de mejora del paciente, mejora de los laboratorios. Depois, temos lá fulminante, que podem aparecer principalmente no B, C, e é muito grave em la hepatitis E, em embaraçadas, sim. La hepatitis fulminante vai ser a forma mais grave de la hepatitis aguda, que aí o paciente desenvolve uma rápida insuficiência hepática, e em la hepatitis fulminante, o paciente pode apresentar uma necrose submassiva ou então uma necrose mais massiva. A submassiva é mais lenta e a massiva já é muito mais rápida. Em semanas já pode passar isso. Acá, macroscopicamente, o hígado vai estar pequeno e retraído, sim, vai apresentar várias zonas de necroses. Justamente por isso, por essa diminuição da quantidade de hepatocitos, por essa necrose, sim, basicamente se queda solamente a armação da arquitetura de los hepatocitos. Toda a sua parte interna se vai necrosando, se vai degenerando, sim. E depois a hepatitis crônica, que seria a presença de los antígenos por mais de 6 meses, pode evolucionar hacia la cirrosis, pode ser de forma persistente ou pode apresentar-se de forma persistente ou de forma ativa. Persistente ou de forma ativa. A forma persistente generalmente é autolimitada, que pode cursar com ativações e remissões de la hepatitis, que eu penso, nesse dado problema, que ele tem uma hepatite sem controle, então não sabe quando estava ativa ou quando estava inativa a infecção, sim. E acá dizemos que o paciente é um portador crônico assintomático quando vai apresentar esse antígeno de superfície por mais de 6 meses e sempre se apresenta assintomático. Aí, assim, basicamente, nós solamente vamos conseguir fazer a distinção se esse paciente crônico realmente é um portador do vírus da hepatite B com uma microscopia, porque nós vamos mirar que há necroses em alguns hepatocitos e que há um infiltrado inflamatório no espaço porta, sim? Já em la hepatitis crônica ativa, esse infiltrado inflamatório vai sair do espaço portal e vai produzir uma necrose irregular, vai produzir uma necrose em mais hepatocitos, principalmente em los hepatocitos periféricos, que são os que recebem os hepatocitos periféricos, sim, que vão estar bem cerca da artéria hepática e já não vão estar conseguindo receber a sangue, justamente por causa dessa alteração da arquitetura hepática. E, basicamente, por essa perda contínua de hepatocitos e o intento natural do organismo de reparação, pode fazer com que se ocorra a cirrose. Sim, que a cirrose pode ser, que acá, no caso da hepatite, seria a cirrose pós-necrótica, ou também chamada pós-hepática, que basicamente é quando ocorre uma completa alteração da arquitetura hepática por nódulos de formação, por la formação de nódulos de regeneração e formação de tabiques mais fibrosos, ¿sí? Entonces, hablando un poco sobre hablando agora, empezando sobre la hepatopatia alcoólica.
Basicamente, a hepatopatia alcoólica já vai ser um transtorno crônico causado por el consumo excessivo de álcool, sim? Você pode dizer que há três etapas nessa hepatopatia, vamos dizer assim. Inicialmente vai começar com uma esteatosis, depois vai generar uma hepatitis e depois uma cirrose, que seria a esteatosis. Alcoólica, perdão, esteatosis. Sim, é esteatosis. Alcoólica, la hepatitis. Alcoólica e la cirrose alcoólica, sim? Começando por la esteatosis. La esteatosis basicamente é o acúmulo de gotículas de lípidos em los hepatocitos que com o tempo se vão acumulando por aí e tornando os hepatocitos grandes e distendendo su núcleo, sim? Então, em la esteatosis, basicamente, então é o acúmulo de lípidos em los hepatocitos, que vão nascendo com que quanto mais se acumula, mais se distende o hepatocito. Macroscopicamente, o hígado vai estar blando, aumentado de tamanho, e vai estar se apresentando amarillento, justamente por el cúmulo de grasa. Microscopicamente, o hepatocito vai estar com o núcleo desplaçado. Clinicamente, o paciente vai apresentar uma hepatomegalia, um aumento de la bilirrubina e o aumento de la fosfatasa alcalina, sim? Que vai acabar generando sim, e isso basicamente ocorre porque pode ser justamente por o aumento de la ingesta de álcool, porque o álcool basicamente vai ser com que se altere toda a parte do mecanismo de seu metabolismo, fazendo com que aumente aún mais a síntese de lípidos por el aumento da concentração de na DHA. E se o paciente é alcoólico, ele também vai estar fazendo uma baixa ingesta de proteínas. Tendo uma baixa ingesta de proteínas, ele vai produzir pouca proteína. Produzindo pouca proteína, ele não vai ter não vai fazer a síntese da apoproteína, que é a proteína que se solubiliza o lípido para que ele seja transportado por la sangre. Assim, começa a ser sua acumulação. E aí, além da esteatosis, está presente lá hepatitis. Alcoólica, que basicamente já vai ocorrer a tumefacção e a necrose devido a essa acumulação de grasa, água e proteínas no corpo. E vai generar a formação de los cuerpos de Mallory, a formação de los cuerpos de Mallory, que basicamente é um material agregado, amorfo,
eosinófilo adentro do hepatocito. Basicamente, são emaranhados de fibras de filamentos intermédios que vão formar complexos com outras proteínas. E esses corpos de Mallory basicamente são formados justamente por esse intento do próprio organismo de proteger, de fazer uma regeneração aí nesse hepatocito, porque o corpo de Mallory vai estar formado basicamente por eosinófilos e materiais hialinos, sim? Aí o paciente basicamente vai apresentar ao hígado macro. O paciente vai apresentar ao hígado aumentado de tamanho por essa tumefacção. Vai apresentar esses nódulos aislados e microscopicamente vai apresentar lá inflamação. E aí o paciente apresenta mal-estar, anorexia, perda de peso, uma hepatomegalia aqui, principalmente em la clínica hepatomegalia dolorosa por la distensão de la capa, uma hiperbilirubinemia, um aumento de las transferasas, aumento da fosfatase alcalina, sim? Por quê? Assim, quando pensamos em um paciente mais crônico, quando o paciente é crônico e apresenta uma alta ingesta de álcool, ele já vai começar a apresentar muito acetaldeído no organismo, sim? E esse acetaldeído nada mais é do que radicales livres. E nós outros sabemos que radicales livres generam lesión. Generando lesión, genera lá necrosis hepatocelular. Pero ao mesmo momento que se genera esse aumento de acetaldeído e NAD livres, o álcool já é tóxico para o organismo também. E a partir dessa toxicidade acaba que se podem formar os corpos de Mallory, que eu havia dito, que hace a destruição dessa tubulina, da estrutura dos hepatocitos, generando esse cúmulo hialino aí. Então, repassando um pouquinho dessa parte de anatopato de la hepatitis. Seja viral, seja alcoólica, podemos dizer que você pode começar com uma necrosis hepatocelular, sim? Com essa necrose, durante o tempo, se genera um colapso del parênquima, junto com uma fibrose em estes hepatocitos que vão estar necrosados. E esse colapso del parênquima, junto com essa fibrose, acaba generando os
nódulos regenerativos, ¿sí? Entonces, básicamente lo que ocurre es una fibrogénesis. Que pode ser por aumento da síntese de colágeno ou por aumento da síntese de células produtoras de colágeno. Porque o próximo passo depois da hepatite já é a cirrose. Então, quando essa fibrose se instala de uma maneira definitiva no organismo, se chega à cirrose. E um dos principais mecanismos que causam a cirrose é a proliferação das células de Ito, das células estrechadas, ¿sí? Que vão ser ativadas justamente também por esse álcool, ¿sí? Então, em la cirrose, justamente por não, melhor. A cirrose acaba se instalando por quê? Por uma perda contínua de hepatocitos junto com um processo de reparação do tecido fibroso, ¿sí? Aí, justamente por esse dano crônico em los hepatocitos, nós temos um espaço que se chama, que creio que é importante, que se chama o espaço de com dois S, espaço de Disse, que é um compartimento que vai estar entre as células endoteliais e o hepatocito, ou seja, é onde se produz o intercâmbio entre a sangre e o hepatocito. Quando há uma alteração em toda a arquitetura do hepatocito, há uma alteração nesse espaço de Disse também, onde se genera essa fibrose. Porque o espaço de Disse vai começar a apresentar o colágeno junto com as células de Ito, que ao início que têm a função basicamente de almacenar grasa. Pero aí em la cirrose, essas células de Ito almacenam grasa. E as células de Ito, junto com essa alteração do espaço de Disse, por la estimulação do álcool e tudo isso acaba se transformando em miofibroblastos. Ou seja, acaba que vão começar a produzir mais fibrina, alterando aún mais a estrutura do hepatocito, ¿sí? Ou seja, acaba generando dano que vai acabar generando mais necrose e mais intento de reparação. Então, repassando, basicamente para ocorrer a cirrose, primeiro, há que ocorrer lá fibrose, sim, que empeça com uma esclerose de la vena central e uma alteração do espaço, fibrose, esclerose de la vena central e uma formação
essa alteração no espaço de Disse se chama uma cicatrização perisinusoidal, sim? Que é aí todo esse processo que ocorre no espaço de Disse. Depois, estas cicatrizes acabam se unindo ao espaço porta e condensando, formando tabiques centroportales. E depois, com a formação desses tabiques fibroportales com fibrina, acabam que se desarrocham os nódulos fibróticos e se instala a cirrose. Aí, cara, a cirrose, nós podemos dizer que a cirrose há basicamente dois tipos de cirroses. A cirrose pós-necrótica ou a cirrose pós-hepatitis, que é a viral. Temos basicamente os dois tipos de cirroses. A cirrose pós-necrótica e a cirrose alcoólica, que basicamente a cirrose alcoólica vai ser uma cirrose com nódulos regulares e pequenos. Já a cirrose pós-necróticas ou pós-hepatites já vão apresentar nódulos grandes e irregulares. Generalmente aparecem depois de hepatites virais, pero pode aparecer de uma forma idiopática, por alguma infecção, por a hepatopatia alcoólica avançada, por uma toxicidade de fármacos e algumas outras substâncias também, sim? Aí, em las cirroses pós-necrótica, macroscopicamente, o hígado se apresenta pequeno, com tamanho, dizem que chega a menos de 1 quilo. As cicatrizes, essas cicatrizes perisinusoidales no espaço de Disse são mais irregulares e gruesas. Os nódulos podem ter tamanhos variados. Nódulos de tamanho variado, pero sempre maiores que os nódulos de la cirrose alcoólica, sim? E microscopicamente, o parênquima vai ser reemplaçado por esses nódulos. Reemplaçado por os nódulos. Tanto é que se disse que a cirrose é uma fibrose parenquimática, sim? Há uma proliferação de conductos biliares, proliferação de conductos biliares, e os hepatocitos vão estar com os núcleos agrandados, sim? Aí, clínica de um paciente cirrótico pode ser assintomático, pode apresentar os sintomas da hepatitis crônica e pode apresentar uma hepatomegalia, sim? Então, essas cirroses se pode apresentar para nós outros
de uma maneira compensada ou descompensada. A forma compensada vai cursar de uma forma mais sintomática e generalmente pode apresentar signos que não são específicos, que nos fazem pensar em algumas outras enfermidades. E essa compensada, é importante que não há icterícia. Se vai detectar basicamente por uma biópsia hepática. Já a cirrose descompensada, que é o que faz com que eu pense nessa unidade de problema, vai detectar quando se empieza a produzir manifestações que têm a ver com um facho hepático, sim, ou então por la presença de la hipertensão portal. Sim. E a icterícia também pode apresentar-se acá, porque, não sei, se descompensou alguma coisa, por exemplo, em uma parte de la via biliar do paciente. Aí o paciente pode começar a apresentar a icterícia, por exemplo, assim, sim? E temos alguns signos que podem ser apresentados acá em la hepatopatia crônica, ou seja, em las cirroses crônicas já, como um eritema palmar, a pele seca e rugosa, uma hipertrofia parotídea, uma hepatoesplenomegalia, sim? Há algumas alterações endocrinológicas também, como alterações no ciclo menstrual em la mulher, algum aborto em estádio de embaraço avançado. Em los homens pode ocorrer uma atrofia testicular, uma diminuição da libido, uma ginecomastia, justamente por el aumento da concentração de los estrógenos. E também você pode começar a apresentar uma circulação colateral, com hematomas, varices, edema e todos aqueles signos e sintomas relacionados com a hipertensão portal. Então, basicamente, é líquido quando há uma descompensação, vai haver uma vasodilatação generalizada. Com a vasodilatação generalizada, há um aumento da tensão arterial, uma diminuição da tensão arterial e um aumento da frequência cardíaca, podendo generar as principais complicações, ¿sí? Que seriam uma alteração em la circulação, que pode generar a hipertensão portal, alteração pulmonar, que pode generar o síndrome hepatopulmonar e alguma alteração renal, com o síndrome hepatorenal. Dizendo bem rápido, basicamente, o síndrome, porque acá nos interessa mais sobre a parte da hipertensão portal. Basicamente, bem rápido, vou tentar falar rápido com que eu sei. O síndrome hepatopulmonar basicamente é uma insuficiência respiratória devido a um desequilíbrio que ocorre justamente por essa alteração no coeficiente de ventilação e perfusão, sim? Ou seja,
por essa descompensação, essa vasodilatação arteriolar, vai ocorrer com que nem todos os glóbulos rojos consigam captar oxígeno, generando na cianose, o lipocratismo digital, a formação de várices, pode generar uma disneia, uma hipoxemia, uma hipertensão pulmonar, ¿sí? Já o síndrome hepatorrenal tem que ver mais com a insuficiência renal funcional. A estrutura do riñón em si não vai estar dañada, porque basicamente com essa vasodilatação há uma derivação da sangre do riñón de la corteza hacia la médula, haciendo com que a corteza se quede com um fluxo menor de sangre, ¿sí? E a partir de aí você pode começar a ter uma menor taxa de filtração no organismo, podendo generar uma anorexia, uma ascistes, pouco de icterícia, alguma manifestação neurológica de encefalopatia por causa desse amoníaco, por aumento do amoníaco plasmático, e alguns outros sintomas da própria insuficiência renal causada por essa insuficiência renal funcional, ¿sí? Por exemplo, uma oligúria e uma elevação da úria, ¿sí? E recordando ou dizendo algumas das outras complicações também de la cirrosis, además de las complicações pulmonares, renales, podemos ter, justamente por essa alteração parenquimatosa, pode ocorrer uma hipoglucemia, porque o hígado já não vai mais ter a capacidade de almacenar o glucógeno. Pode ocorrer uma diminuição do metabolismo de fármacos ou outras substâncias, tornando mais prejudicial a ingesta de álcool e de algum outro fármaco. E também, principalmente, a hipoproteinemia, por la baja concentração de albúmina, acaba generando edemas, generando la ciste, que o paciente provavelmente apresenta por estar com o abdômen distendido, ¿sí? E sem ser uma alteração parenquimatosa, temos uma alteração no estroma, vamos dizer assim, uma parte da arquitetura, ¿sí? Podendo generar uma rigidez no tecido, que isso pode causar uma colestasis hepática, ou seja, basicamente um cúmulo de bilis no próprio hígado, generando uma icterícia de causa hepática, e o principal, ao meu ver, a hipertensão portal, justamente por el aumento da resistência. Se com esse aumento da resistência, aumenta a pressão do sistema porta, justamente por esse cúmulo de fibrinas e tal, assim que hace por essa alteração da resistência intrahepática. Então, em la hipertensão portal, la sangre venosa no es metabolizada e
congestiona la vena porta. Por essa congestão de la vena porta, pode produzir alterações em la vena esplênica, em las venas mesentéricas, em los vasos umbilicales, que daí aparecem com relação à vena esplênica. Pode generar um hiperesplenismo, generando uma plaquetopenia, por essa alteração en el vaso. En los vasos mesentéricos podem causar hemorroides, por exemplo, e em los vasos umbilicales vai generar a famosa cabeça de medusa. O umbigo, as venas umbilicales. E também, además dessa congestão por la vena porta, pode causar uma encefalopatia hepática, por esse cúmulo de amoníaco que não vai ser processado por ela, não vai ser metabolizado no hígado. Acá olvidei o principal. Acá em las venas, há um relacionado com las venas. Pode causar alteração na vena, la vena gástrica esquerda, podendo generar varices varices gastroesofágicas. Então, dependendo da localização dessa hipertensão adentro do sistema porta, você pode, dependendo do lugar onde ocorre essa alteração da circulação, essa obstrução, por exemplo, você pode dividir em pré-hepática, hepática e suprahepática também. A hipertensão portal, vamos começar com as pós-hepáticas. Que pode causar uma hipertensão portal pós-hepáticas. Vou poner acá. Causas. Pode ser por uma congestão hepática, generando uma insuficiência cardíaca direita. Pode ser por uma trombose de las venas suprahepáticas, que é comum no síndrome de Budd-Chiari, pero me acordo basicamente só disso. E clinicamente, isso vai manifestar como uma hepatomegalia dolorosa com a ingurgitação
jugular, com ledemas, e o hígado se vai apresentar sano no início desse tipo de hipertensão portal. Depois temos a hipertensão portal de origem hepática, que pode ser por uma enfermidade hepática aguda ou crônica, que pode ser causada por la própria cirrose, por uma hepatitis crônica, por linfomas, por parásitos, a esquistossomose, por exemplo. E na clínica o paciente vai apresentar ascites, uma circulação colateral, hemorragia digestiva, uma encefalopatia hepática, e acá o hígado já vai estar enfermo desde o início dessa alteração da pressão. E também pode ser pré-hepática, que pode ser causada por uma trombose portal, uma trombose esplênica ou por alguma compressão extrínseca ou alguma invasão tumoral, por exemplo. Isso vai generar uma esplenomegalia, e acá o hígado em la hipertensão portal de causa pré-hepática vai estar sano. Por quê? Porque o transtorno vai estar em la vena porta, não vai estar no hígado. Sim? E creio que para terminar tendria lá ascites, sim? Por essa distensão por essa distensão abdominal que o paciente apresenta. Que lá, ascites, nada mais é do que o cúmulo de líquido dentro da cavidade peritoneal, que ocorre basicamente por quê? Por essa vasodilatação que nós outros falamos antes, vasodilatação, vai ser com que ocorra a diminuição da tensão arterial e aumento da frequência cardíaca, fazendo com que se ative o sistema nervioso. Se ative o sistema nervioso simpático, fazendo a ativação do sistema renina-angiotensina, porque o organismo vai identificar, vai perceber que há uma hipovolemia no organismo, hipovolemia, e com a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona vai aumentar a retenção de água e sódio, generando assim esse síndrome que se chama, que é o síndrome acístico edematoso, por esse acúmulo de água e a baixa quantidade de proteína, acaba generando lá a ciste, o cúmulo ser travassa, vamos dizer assim, hacia a cavidade abdominal. E em la ciste, no exame físico, vamos mirar que há uma percussão desplazada
utilizable, dependendo de la manera que pedimos para que nuestro paciente se acueste. En la palpación, hay el signo de la onda cística, donde hacemos la palpación en un lado del abdomen y conseguimos sentir, vamos decir así, la agua transportando el movimiento hacia el otro lado del abdomen. Y puede estar presente también el signo de Godet. Caso exista edema. E para valorar isso, nós podemos realizar uma paracentese, tanto para evaluar quanto de líquido se está acumulado aí na cavidade peritoneal, quanto para mirar quanto está o gradiente em relação à quantidade de proteína e albúmina neste líquido, ¿sí? Pues quando o paciente apresenta a ciste, generalmente ele pode acabar com que presente uma enfermidade que nós podemos, uma complicação que podemos chamar de peritonitis bacteriana espontânea, que é basicamente por uma disfunção imunológica desse paciente cirrótico, por estar todo edematizado, vamos dizer que se diminui o contato celular das células do intestino com a cavidade peritoneal. E daí pode ser que ocorra o passar de alguma bactéria do intestino hacia a cavidade peritoneal, ¿sí? Seja por los vasos linfáticos, seja por la circulação sistêmica, porque esse líquido acístico acaba que se transforma em um caldo de cultivo para essas bactérias proliferarem. Então, a paracentese nós podemos fazer para mirar a quantidade de líquido que o paciente está produzindo em cavidade, está acumulando em uma cavidade peritoneal, e para mirar também a possibilidade que esteja cursando com uma peritonitis bacteriana espontânea. E aí, a peritonitis bacteriana espontânea generalmente é uma peritonitis monobacteriana. Aí é característico que seja monobacteriana e que apresente polimorfo nucleados, cultivo positivo, generalmente monobacteriano, e que apresenta uma quantidade menor a 250 polimorfonucleados por milímetro cúbico. Por isso já creio que é mais coisa de clínica, assim. Não está perfeito, pero creio que ojalá se subir todo isso em uma mesa descendo sobre essa parte do hígado, possamos aprovar. Caso tenha alguma coisa que esteja errada, corrijam, por favor. Sim. Isso eu creio que eu estava dizendo, achar em la parte de la hepatitis B. Verdade. La hepatitis B, principalmente a vacuna de la hepatitis B em el recém-nascido, pero la hepatitis B também vai estar presente em la pentavalente. Que la pentavalente? Perdão, que eu havia olvidado isso. Que em la pentavalente temos as doses a los 2, 4 e 6 meses, depois reforço a los 15 ou 18 meses. E em la pentavalente nós vamos proteger de la difteria, del tétano, de la tos convulsa, de la hemófilos influenzae del tipo B e de la hepatitis B. Às vezes eu me ouvido de la hepatitis B porque há hemófilos influenzae tipo B, aí às vezes me confundo com isso. Perdão, pero há
a profilaxis de la hepatitis B também com a pentavalente, que é os 2, 4 e 6 meses, e reforço a los 15 ou 18 meses. Perdão que eu havia olvidado isso. Creo que é isso, chicos. Gracias. No dejen de preguntar a sus profesores, sus amigos, de mirar otros videos, de mirar las cosas de la facu, de estudiar de los libros, ¿sí? Yo intento hacer eso acá para intentar entrenar a hablar más las cosas. Algunas cosas yo miro, no hablo todo de cabeza, imposible. Pero es bueno para que yo entrene para el examen y caso ayude a alguien, qué bueno también, ¿sí? Gracias, chao.